Paz do Senhor, estamos começando mais uma edição do Dejado Cast. Hoje a gente vai estar tratando acerca da lição número 2 da nossa revista de jovens, tá certo? Nossa revista de jovens do segundo trimestre de 2026 tem por título Entre a Verdade e o Engano, e a gente vai estar estudando hoje a segunda lição, a lição que fala acerca da falácia do materialismo histórico, certo? Então, meu nome é Ravel, a gente é daqui de Patu, Rio Grande do Norte. Nós somos pastoreados pelo pastor, que é o pastor supervisor do campo de Patu. Está conosco o irmão Geilson, ele vai agora se apresentar e dizer também as expectativas dele para essa edição de hoje. Paz do Senhor, irmão Ravel, paz do Senhor a todos os ouvintes, né? E que meu nome é Geilson, né? Eu sou professor aqui da classe de jovens aqui na EBD, aqui na cidade de Patu, e a gente tem, né, como objetivo principal, né, falar um pouquinho em relação a essa lição de número 2, a lição a falácia do materialismo histórico, e esse materialismo tão difundido nos meios atuais, né, o que a gente tem encontrado, né, ao longo dos séculos, digo ao longo dos séculos porque essa ideia materialista, né, de materialismo, ela vem não só de hoje, né, mas pelo menos dos últimos 2 séculos, esses últimos 2 séculos, eles foram baseados, né, tanto culturalmente, politicamente, na educação, em todas as áreas, na cultura, na ciência, né, todas elas baseadas no princípio materialista e tirando Deus do centro, né? E nós, como igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para combater estas ideologias, né, que tanto afronta também a nossa fé. Amém. A gente estará tratando hoje acerca dessa falácia do materialismo histórico, né? Para você que tem a sua revista, você pode acompanhar aí a lição número 2, tá certo? Nosso texto principal é baseado lá em 2 Coríntios 10 e 5, que fala: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O resumo da lição fala a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Irmão Geilson, a gente vai tratar a respeito desse tema hoje. Eu queria começar perguntando sobre a definição, né, de materialismo histórico e também o que essa ideologia costuma defender. Uma excelente pergunta, irmão Ravel. O que é essa falácia do materialismo histórico que a gente fala? É uma ideologia, né, fundamentada principalmente nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Quem não sabe quem são esses elementos, vamos assim chamar, né? Esses pensadores, né, eles são a base de toda a cultura, né, que se estabeleceu no mundo, né, no mundo em todas as áreas e em todas as esferas, a partir de metade do século XIX em diante. Ela norteia as regras, né, basicamente, e o pensamento principal, em que o fundamento materialista, o que seria isso? Seria simplesmente tirar o Deus do centro, né, e colocar agora uma ideia centrada no material, principalmente centrado na luta de classes. O que seria essa luta de classes? Seria parte, Karl Marx e Engels, lá atrás, eles vão falar em relação, vão pegar um problema, né, que, na verdade, existia, onde os patrões exploravam de forma exagerada, né, exploravam de forma muito forte o proletariado, os servos, né, os serviçais, né, os trabalhadores, em que ele vai pegar este contexto e agora vai colocar esta luta de classes como sendo a principal causa, né, do sofrimento do mundo baseado nesse
nesse contexto histórico da época, onde, se a gente pegar e ver o que se acontecia na época, estávamos vivendo, né, o auge, basicamente, da segunda Revolução Industrial, né, onde a gente via fábricas e mais fábricas crescendo em jornadas de trabalho, às vezes exorbitantes, chegando a 16, 18 horas por dia, e que isso realmente era um problema, né? Então, o marxismo ele vai se escorar justamente num problema real, onde se tinha realmente um problema deste ponto, e ele vai basear agora a sua tese em cima deste problema que existia, mas agora traçando outros pontos, outros pormenores. E aí é onde está o perigo da ideologia, né? Porque às vezes ele parte de uma primícia que, à primeira vista, é alguma coisa boa, uma coisa que você está lutando por uma melhoria, quando na verdade não. Quando na verdade ele está apenas usando aquele princípio para algo muito mais grave. E no contexto marxista de maneira geral, o materialismo ele vem literalmente tirar Deus do centro e colocar a economia no lugar. Então, todos os problemas da humanidade eles se resumem basicamente a essas coisas, a essas questões de lutas de classes, né? Onde se tem agora primeiro o operário versus o patrão, aí posteriormente, que a gente vai falar um pouquinho, não passa além disso, agora vem para questões culturais e entra também outras lutas de classe neste sentido, onde estas ideias elas vão se apegar principalmente à ideia do materialismo mesmo, né? O que é que ela defende, né? A história ela não se apega mais a valores simplesmente morais, né? Mas entre a luta do oprimido contra o opressor. Sempre é assim, sempre uma classe oprimida, né? E uma classe dominante que está oprimindo a classe opressora, né? E o ser humano como um produto do meio. É um dos principais pontos em que o ser humano ele é o produto do meio. Então, a sociedade em si estimulou o ser humano a pensar daquela forma, a agir daquela forma, a aceitar aquele tipo de situação, e aí esse problema ele vai sempre aumentando e aumentando e aumentando, num princípio onde parecia ser uma defesa do trabalhador que estava sendo explorado, quando agora, na verdade, o sistema ele quer inverter a situação. Ele quer agora simplesmente inverter. O principal objetivo era a revolução do proletariado. A base marxista era isso. O que é que ele queria falar com a revolução do proletariado? Queria simplesmente inverter as bases da sociedade. Quem estava no topo ser retirado à força e agora quem estava nas bases da sociedade ser erguido ao topo da pirâmide e comandar toda aquela cadeia. Muito interessante, irmão Geilson, bastante explicado, né, o que é um materialismo histórico, né, o que é que ele defende. E aí nós entramos já na segunda pergunta, porque você falou uma coisa que é real. A luta de classes, ela vem com uma proposta muito agradável, né? Sim. De retirar a opressão que existe de quem tem, vamos dizer assim, quem está, vamos dizer, com as condições. A gente sabe que existe, né, pessoas ricas que querem oprimir, existe esse sistema realmente onde o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. A gente sabe que tudo isso existe, certo? A gente vê a classe política, a mídia, que tudo se esforça para que o pobre continue pobre e o rico continue rico. Então, essa questão, ela parece atrair muitas pessoas, mas aí que está, como você falou, o problema. Então, a minha pergunta é, um cristão, ele pode defender a luta de classes? A resposta ela é simples e direta. Não. Vou explicar o porquê do não. Porque esta luta de classes, ela parte de uma simples primícia. É retirar Deus do meio da conversa, né? Embora que o cristão, ele por si só, ele não é contra a caridade, não é contra a justiça social, não é contra os seus princípios não são contra esse tipo de situação. Porém, esta luta de classes, ela parte de uma primícia onde retira completamente o princípio do pecado da sociedade, onde que
tudo isso é culpa de um sistema, o pensamento, principalmente o pensamento marxista, ele vai dizer isso, que tudo é culpa de um sistema opressor. Tudo culpa de um sistema que a classe dominante domina a classe inferior, e aí começam todos os problemas da humanidade. Aí, neste ponto, retira Deus da equação. Porque se tudo é culpa de um sistema opressor, né, então, e aquela pessoa que está naquela condição, ela passa agora a ser, eu vou até usar um termo bem conhecido aqui, ela passa agora a ser vítima da sociedade, né? Então, essa vítima da sociedade, se você é vítima, qual é a culpa que você tem? Qual é a sua responsabilidade em relação àquilo? Porque se você é vítima, então você não é culpado daquela situação em que você encontra. E a gente sabe, e a gente, ao longo da Bíblia Sagrada, vê que tudo isso, a raiz de todos os problemas é o pecado. A raiz de todos os problemas é o homem se afastar de Deus. Né? E este ponto central que a Bíblia Sagrada inteira vai nos mostrar, que o problema real é o problema do pecado em que se instaurou em todas as esferas da humanidade, ele é o real problema da sociedade de maneira geral. Como eu estava falando, não é pecado, não é errado o cristão, por exemplo, fazer obra de caridade ou ajudar as pessoas. Pelo contrário, se a gente pegar o princípio da igreja primitiva, onde eles tinham a comunhão no partir do pão, né? Onde eles tinham uma comunhão tal qual nunca vimos antes. Posso lhe dizer com toda certeza, na história da humanidade, não vimos uma comunhão tão grande como na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Porque o problema que era seu também era meu. A história da igreja é pautada nisso, mas não é esse o pensamento do evangelho. Então, é isso que norteia. O cristão não está presente numa luta de classes, porque essa luta de classes, ela literalmente retira Deus do centro para colocar agora uma ideologia que aprisiona aquela classe. Né? Então, a gente vê, no princípio de tudo isso, a gente vê uma divisão de classes, né, onde as famosas minorias são incluídas. E estas minorias, com a somatória delas, elas passam a ser maioria e, a partir daí, controle da população. Se você consegue dividir, né, quem dizia isso era Lenin. Lenin foi um dos primórdios, né, do comunismo, né, dos primeiros do comunismo lá na União Soviética, onde eles realmente colocaram em prática o plano marxista, né, eles fizeram a revolução lá em 1917, e Lenin, no seu famoso decálogo de Lenin, ele cita essa passagem, diz que dividir para conquistar. Então, eu não tenho domínio sobre toda a população, mas aí se eu dominar pequenos grupos, esses pequenos grupos que eu formo, homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres, e aí vai. Né? E N classes que nós vemos hoje, principalmente, isso é assunto bastante em alta. E aí hoje eu domino o debate, domino o discurso a partir de uma primícia de dividir para conquistar. Então, se eu domino classes individuais, quando se junta todas elas, eu tenho agora a maioria. E aí eu tenho a base fundamentada nisso aqui, nesses primórdios. Então, é basicamente isso que a gente viu. A cosmovisão bíblica, ela não impede, pelo contrário, ela incentiva a busca pela justiça social, mas essa justiça social, ela não é a base principal do Evangelho. A base principal do Evangelho é a pregação da palavra de Deus. Porque através da pregação da palavra de Deus, aí sim nós estamos combatendo, né, uma vida escrava do pecado, né, pessoas agora verdadeiramente convertidas, e este pensamento cristão, ele naturalmente, de forma natural, sem imposição ideológica, esse é o principal ponto, sem imposição ideológica, ele naturalmente age de forma a buscar a justiça social.
Verdade, irmão Gilson. Uma questão também que eu vejo é que, por exemplo, para eles, se a gente retirar essa desigualdade, não haveria mais pecado. Porque já que essas questões, essas situações, essas vítimas da sociedade, como você falou, se é por conta dessa desigualdade, se tudo que há de ruim no mundo é por conta dessa desigualdade, se você tirar, tudo vai ser resolvido. Então, no começo, quando não existia desigualdade, lá no Éden, lá com os filhos de Noé, não era para ter, então, pecado, né? Já que não havia desigualdade. Exatamente. Olha, um ponto interessante, né? E voltando um pouquinho também ao pensamento marxista, né? E principalmente ao pensamento comunista, que é estritamente marxista, né? Pensamento comunista, o ápice do comunismo, né? E todas as suas vertentes, o princípio, o final deles, na verdade, é esse nirvana na Terra, onde ninguém mais agora vai ter desigualdade nenhuma, todo mundo vai ter a mesma condição social, econômica, vai viver, o céu vai descer e o paraíso vai ser na Terra, baseado em ideias humanas. Quando, na verdade, não se resolve o problema da humanidade. E qual é o problema da humanidade? É o pecado. É o pecado. Este é o principal problema da humanidade. Né? Então, somente Cristo é capaz de vencer o pecado. Inclusive, ele venceu o pecado por nós lá no Calvário. Verdade, meu jeito. Acho que fica totalmente explicado, tá? Então, essa questão. Não é que a gente, enquanto cristãos, vamos ser contra você subir de classe, não é que nós vamos apoiar a desigualdade, apoiar uma opressão, não. É porque a gente apenas não concorda com essa questão ser o ponto final. Exato. O ponto final é Cristo. Somente através de Jesus Cristo que a gente consegue resolver essa e outras mais questões, né? Mas a gente vai adiantar aqui para a terceira pergunta, porque a gente tem uma relação bastante, vamos dizer assim, problemática entre o materialismo histórico e a fé cristã, onde eles vão falar que a religião é o ópio da sociedade e tudo mais. E uma coisa que eu quero perguntar a você, Jesus, é se Deus ele intervém na história da humanidade. Completamente. Né? Até porque um fio de cabelo não se move na terra ou na nossa cabeça, o que é que seja, uma folha não se mexe de canto sem a permissão de Deus. Então, o livro de Daniel deixa claro que Deus ele é completamente dominante sobre todas as coisas do mundo, sobre os reinos do mundo, sobre tudo que há no mundo. Deus ele tem o controle de tudo aquilo. Né? Então, este controle, esta soberania de Deus, ela é um ponto completamente oposto ao pensamento materialista, ao pensamento ateísta, ao pensamento marxista, que é basicamente, eles são três lados de uma coisa só. Né? E a gente vê que este pensamento onde Deus ele é simplesmente arrancado, ele é tirado deste ponto, ele vai literalmente de encontro à fé cristã. E este pensamento onde esta luta de classes elas vem tomar o lugar de Deus, tornando este pensamento materialista ou até mesmo a ideologia o lugar de Deus. Né? Onde as pessoas agora elas não buscam mais em Deus a resolução dos problemas, mas em si, em questões ideológicas. Agora, vem atrelado isso aqui, foi muito bem discutido na lição anterior em relação aos princípios do que é uma ideologia. Né? E a ideologia ela vem simplesmente tomar o lugar de Deus. Né? E onde é que você vê isso? A gente vê isso simplesmente no pensamento marxista. Quando Marx vem citar e dizer que a religião ela é o ópio da sociedade, é justamente baseada nesse ponto, em que a religião, para o pensamento marxista, ela é apenas uma ferramenta de controle. Né? E esta ferramenta de controle populacional, ela também é um sistema de opressão, segundo o que eles falam. Né? Então, todo esse sistema ele vem literalmente combater isso. E o que é que a gente viu como resultado prático?
Quando a gente vê a implantação, né, do comunismo, né, do socialismo barra comunismo, que é uma coisa só, né, em muitos países a gente viu perseguição religiosa, a gente viu ser retirado do debate público a figura de Deus ou a figura de símbolos religiosos em todas as esferas da sociedade. A religião, ela deixou o debate, primeiro começou no debate acadêmico, né? Foi abandonado, foi abolido o debate religioso, né? E agora passou a ser colocado em troca o pensamento materialista. E como resultado que a gente viu completa depravação moral, ética da sociedade, caída de uma tal forma que a gente vê os resultados a partir da história da humanidade, a gente vê o quão depravado a sociedade se encontra neste momento, né? E atrelado até a momentos muito mais conturbados também da história, como, por exemplo, a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram completamente, moralmente falando, eram completamente depravados, a ponto de Deus os destruírem, né? E hoje a sociedade encontra-se, aí eu faço a pergunta, a sociedade hoje encontra-se realmente diferente dos dias de Sodoma e Gomorra? Será que nós estamos tão diferentes assim? Pelo contrário, nós estamos vendo uma sociedade completamente, né, destruída, né, por pensamentos assim como este, né? E a gente vê Deus ele intervindo, né, ao longo da história de N maneiras, dando reinos, tirando reinos, né? Se a gente pegar o livro de Daniel, a gente vai ver a estátua lá de Nabucodonosor representa os reinos do mundo, né? Em que a gente vê Deus controlando toda a situação, né? E isso aqui é muito claro na história, respondendo novamente, voltando aqui à sua pergunta, se Deus intervém na história da humanidade, com certeza. Intervém sim. Porque uma questão que eles batem bastante na tecla é que existe nessa luta de classe que Deus não pode fazer nada para intervir. Só que a gente viu, você já citou vários exemplos, de que Deus ele age sim na sociedade. Eles querem, como você disse, tirar totalmente Deus de cena. Então, perfeito, só resolve da maneira deles, e Deus ele não consegue resolver, ele não intervém. Por isso que eles falam, né, que é o ópio da sociedade. Aproveitando esse ponto, irmão Juiz, a gente entra naquele assunto que você já pontuou, mas que a gente agora vai aprofundar, que é acerca das vítimas da sociedade, acerca do livre-arbítrio, porque o materialismo histórico ele vai dizer que as pessoas elas são condicionadas a ter a vida que elas têm, né, por conta do meio, do seu contexto. E então eu queria perguntar a você, nós temos o livre-arbítrio mesmo ou nós somos condicionados pelo nosso contexto, pelo nosso meio? A teoria humanista, barra marxista, barra materialista, ela vem afirmar, né, como a gente já falou aqui um pouquinho atrás, que o homem ele é fruto do meio, né? O ambiente é que molda aquela pessoa. Então, aquela pessoa, por ser fruto do meio em que ela vive, ela se torna vítima da sociedade. Então, o princípio é baseado, é norteado justamente nisso aí. Qual é o contexto em que você foi criado? Qual é o contexto em que você que você vive, né? Então, este princípio, né, que ele vai nortear esse pensamento aí, ele vai de encontro com a questão do livre-arbítrio, né, porque você retira completamente a parte de autoridade de Deus, coloca apenas no acaso que a pessoa vive num meio de caos e ele acaba sendo uma pessoa vítima daquilo ali. Mas a Bíblia Sagrada não fala em relação a isso. A Bíblia Sagrada fala em relação ao nosso livre-arbítrio. Eu vou ler aqui um versículo em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É um texto até certo ponto conhecido. Deuteronômio,
capítulo 30 e versículo 19, ele vem dizer, justamente em cima do livre-arbítrio. Olha só. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, aqui é Deus falando, certo? Aqui é Deus falando ainda para o povo de Israel. E ele está dizendo, ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, né? Escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, fazer a vontade de Deus para que vivas. Né? Então, Deus criou o homem com as faculdades mentais para ele discernir o que é certo e o que é errado. Por mais fundo que aquele cidadão ele vá no pecado, mas lá dentro, ele sabe que o que ele está fazendo é contra a vontade de Deus. Ele sabe disso. Né? E este princípio, ele norteia o princípio do livre-arbítrio também. Né? A Bíblia afirma também lá em Gênesis que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus com este poder de escolha e agora, posteriormente, a queda, ele saber diferenciar agora o bem e o mal. Né? Saber este princípio, que ele é um princípio bíblico desde sempre, o princípio do livre-arbítrio, ele vai literalmente de encontro àquilo que a gente vem falando em relação às vítimas da sociedade. Como eu já falei, se o cara ele é vítima da sociedade, então ele não tem responsabilidade pelos atos que ele está fazendo. Então vai nortear, por exemplo, um cara que viveu, vamos usar um exemplo aqui corriqueiro, um cara que viveu, por exemplo, no meio do tráfico, ele, por estar envolvido com aquele meio, ele vai tender àquele tipo de situação. Mas quantos e quantos exemplos nós vemos de pessoas vivendo dentro deste lamaçal, mas não se contaminam? Quantos? Quantos? Mas aí pergunto, foi fácil? Ele teve que renunciar a alguma coisa? Ele teve que fazer algumas escolhas diferentes daquelas pessoas que ali estão? Com certeza. Com certeza. Quantas e quantas pessoas vieram lá de baixo, não tinham às vezes o que comer, não tinham o que comer, mas aí conseguiram, muitas vezes, vencer na vida, agora estou falando materialmente falando, vencer na vida, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão. Quantos exemplos nós não vemos na sociedade de maneira geral? E como é que esta pessoa, será que a vítima da sociedade só são para aquelas pessoas que se entregam a esse sistema? Será que só são? Será que só serve para esse tipo de contexto? Né? E a gente vê que essas estruturas sociais, elas por si só, você só analisar, só simplesmente parar e pensar, você refuta esse tipo de pensamento. Né? Onde esse pensamento de vítima da sociedade, disso, daquilo outro, como não sendo escolha da pessoa, não se sustenta. Não se sustenta. Verdade, irmão Jesus. Muitas pessoas acabam sendo atraídas por esse tipo de discurso justamente porque tira dela a culpa. Então é como se as pessoas que defendem essa ideologia estivessem dizendo, não, você não tem culpa, você só tem esse tipo de comportamento, só tem esse tipo de ações, porque você nasceu no meio, que é assim, porque você foi oprimido e tudo mais. Exatamente. E até mesmo quando essas pessoas tentam, vamos dizer assim, reconhecer que estão erradas, que estão culpadas, elas dizem o quê? Não, isso é mais uma vez o reflexo de uma classe opressora tentando botar na sua cabeça que isso é culpa sua. Exatamente. Mas pela Bíblia a gente sabe que lá no céu não vai ter como usar essa desculpa, né? Exatamente. Né? Até porque Deus, ele, acima de tudo, ele é justiça. Então, Deus, ele não tem o culpado por inocente. Deus, ele não tem o cara, coitadinho dele, esse aqui é vítima da sociedade. Não, meu amigo. Não, meu amigo. A justiça de Deus, ela é justa. É verdadeiramente justa. É aquela onde diz, olha, você teve todas as oportunidades, está aqui todas as oportunidades para você ter uma vida diferente. Está aqui como o versículo de Deuteronômio, que a gente acabou de ler, né? Deus está dizendo, olha, está aqui, escolha a vida e a morte, escolha a bênção e a maldição, escolha a vida.
para que vivas, escolha a bênção, né? Escolha estar do lado do Senhor, né? Parafraseando a situação aí. Então, preste atenção, né? Não vá achar que porque você veio de um lar desestruturado, que, né, você veio de uma família pobre, que agora você tem todos, vamos dizer assim, os motivos para querer se inocentar diante de Deus. Não. A gente sabe que existem realmente situações em que pessoas não estão tanto expostas ao Evangelho, né? Mas que Deus ele sempre acha uma forma, acha um jeito para que, como foi lido no versículo 19, para que ele apresente ao homem a vida e a morte. Aí o homem vai ter que escolher, né? A gente vai partir para a nossa quinta pergunta, que é a respeito de como o materialismo histórico ele vê a fé, né? Se a fé é aceita, se as pessoas que defendem essa ideologia podem participar da religião, podem ir aos cultos. Como é que lida com essa questão? O princípio dessa ideologia materialista, ela é um só. Marx definiu a religião como o ópio da sociedade. Então, se ele definiu essa questão aí como o ópio da sociedade, a gente vê que esta ideologia, ela se contrapõe completamente a tudo aquilo que se diz Deus. E por que ele se contrapõe a tudo isso? Porque no momento em que você coloca Deus acima da ideologia, aí a ideologia passa a não mais ter poder sobre você. E é isso onde pega no pensamento ideológico, porque é a ideologia que vai lhe comandar. É a ideologia que vai determinar os seus passos, a forma como você vai agir, como você vai pensar, como você vai falar. Ou seja, vejam o quanto eu estou falando em relação a isso aqui, em que a ideologia ela vai tomar conta de todos os princípios, né? O Antônio Gramsci, vou citar ele aqui também, ele vem falar em relação a isso, da ideologia ela dominar todas as esferas da nossa vida. Então ela vai dominar na área cultural, na área educacional, ela vai dominar no âmbito religioso, ela vai dominar no âmbito ético, no âmbito moral, em todas as esferas da minha vida. Quem vai comandar agora é o pensamento ideológico. E isso vai completamente de encontro aos pensamentos cristãos, porque quem norteia cada parte da nossa vida não é a ideologia, mas sim Deus. Ele é quem deve fazer parte de todas as esferas e de todos os primórdios, todos os princípios da nossa vida têm que ser baseados no pensamento do Senhor, né? E a gente vê que a ideologia ela vai justamente bater em relação a isso na religião, principalmente no pensamento cristão, não só na religião, porque essa ideologia materialista ela bate principalmente na religião cristã. A religião cristã. E aí, como é que a gente vai ver? Porque a gente vê que em determinadas religiões aí, que no próximo tema a gente vai falar aí sobre o relativismo, né? E este relativismo aí, ele entra em outras religiões, inclusive até sincretismos religiosos, né? Em que esses primórdios, os princípios da ideologia, eles não são atingidos, diferentemente da religião cristã, que ele bate justamente no princípio central. Não é você ser dependente agora de uma ideologia. O princípio cristão agora é você ser dependente de Deus. A dependência do cristão é em Deus e não na ideologia. E é por isso que elas são tão antagônicas. Porém, como Antônio Gramsci, um pensador italiano que viveu aí no início do século XX, ele foi um dos responsáveis também por aperfeiçoar o pensamento moderno do marxismo, né? E agora ele vem transformar esta ideia em tirar apenas da luta de classes inicial pregada por Marx, o operário, né, contra o patrão, e agora vem jogar para dentro de uma esfera mais ampla. Que esfera é essa? Essa esfera agora vem ampliar esta ideia para agora o pensamento, dominar o pensamento cultural, dominar a mídia, dominar a educação, dominar agora
a esfera religiosa. E o que tem acontecido, irmãos, de religião, a partir da década de 60 para cá, com teologias aí, a chamada teologia da libertação, que é uma teologia altamente progressista, infiltrada dentro da igreja, ela vem bater justamente nessa tecla e tentar este sincretismo com o pensamento materialista e inserir ele dentro da igreja. Aí, como é que a gente pode entender isso? A partir do pensamento de Antônio Gramsci. Voltado também àquilo que eu falei em relação ao que Lenin vem dizer do dividir para conquistar. Esta esfera do cristianismo, a última barreira para a implantação de todo esse tipo de ideologia, ele vem justamente contra o cristianismo, para destruir o cristianismo de dentro. Agora vem para destruir o cristianismo de dentro, com pensamentos. Vou citar um tipo de pensamento aqui. A Bíblia está desatualizada, vamos ter que atualizar a Bíblia para poder caber agora dentro da minha ideologia. Por que, se a Bíblia está desatualizada, é porque é sinal de que ela não se bate com a ideologia, ela é antagônica, elas se encontram, elas se enfrentam. Então agora eu vou reescrever as Sagradas Escrituras, eu agora vou transformar o entendimento bíblico para quê? Para enganar agora os cristãos. E todo aquele que se levanta contra isso é tido como o quê? Como extremista, é tido agora como fundamentalista, é tido, muitos chamando, aquele ali é um fariseu, não sabe nem o que significa um fariseu, mas vai apontar o pensamento genuinamente cristão, simplesmente porque o pensamento não bate com o pensamento ideológico. Para eles é assim, né? Se você não concordar com eles, logo você torna-se opressor, sim, né? Então você acaba se tornando também inimigo. Então por isso que existe esse problema, né, em conciliar a fé com esse tipo de falácia, tá certo? A gente vai fazer agora nossa última pergunta, que na verdade a gente quer saber qual conselho você dá para as pessoas, principalmente para os jovens, que encontram essa falácia do materialismo histórico nas faculdades, nas universidades. Como é que um jovem pode se defender? Como é que um jovem pode se blindar? A resposta, ela até um certo ponto, vamos assim dizer, lógica. Uma certa vez eu estava vendo uma entrevista com um cara que ele era responsável por cuidar da nota de $100. Era o responsável por cuidar lá da emissão da nota de $100. E um repórter perguntou: o que é que você faz para deixar a sua nota, para distinguir a sua nota? Qual é a sua preocupação em distinguir a sua nota, a verdadeira da falsa? Ele fez: eu não tenho nenhuma preocupação em distinguir a minha nota verdadeira da nota falsa. Não, mas como assim? A gente simplesmente coloca mais aparatos na nota verdadeira para que ela automaticamente, na hora que você pegue, você já saiba diferenciar ela das demais. Então, ou seja, qual é o principal argumento que nós temos que ter contra essas falácias? Primeira coisa, você precisa conhecer essa ideologia. Você precisa saber o que essa ideologia está falando, né? E segundo, o principal é ter o conhecimento bíblico, né? Se refuta esse tipo de pensamento com o quê? Com Bíblia, com a palavra de Deus, com a sã doutrina, né? Não tem argumento mais forte do que isso, né? E a gente vê que estar enraizado nessas Sagradas Escrituras é que faz você entrar e sair de um ambiente hostil, como você citou, um ambiente universitário, em que um ambiente universitário, a base, o início, os primórdios do pensamento universitário foi com o pensamento cristão, e digo mais, cristão protestante. Por que cristão protestante? Porque os protestantes em si, ao longo da história da humanidade, desses últimos 500 séculos para cá, onde se houve uma ampliação do conhecimento, uma distribuição maior do conhecimento, os países onde se tem mais universidades,
de qualidade, são países de origem protestante, tanto que países de origem mais católica não era mais voltado a esse tipo de pensamento. E o pensamento bíblico, que, segundo a palavra de Deus, conhecer ao Senhor, o princípio de toda sabedoria, que era empregado na faculdade, primeiro foi deixado de lado. E esse ambiente da universidade agora ele passou a ser hostil à fé cristã. Foi retirado o debate cristão para dar lugar a esse tipo de ideologia, né? Então, conhecer essa ideologia, estar enraizado na palavra de Deus, ser preparado pelos líderes é muito importante, principalmente para o jovem cristão que vai entrar na universidade. É muito importante ser preparado pelos líderes para lidar com esse tipo de ideologia, porque senão não terá argumentos para combater, ou então, se for uma pessoa mais introspectiva, ou pelo menos ter argumento guardado no seu coração para resistir a elas. Principalmente em cursos humanistas, em cursos da área de humanas, é bombardeado diariamente por esse tipo de pensamento, bombardeado literalmente diariamente. Se você se levanta contra, às vezes 1 contra 40. É 1 contra 40, contra 30, sei lá, dependendo do tamanho da sala. E aí, será que essa pessoa vai ter realmente a palavra enraizada a ponto de ela combater esse tipo de pensamento, né? E será que nós iremos ser também sal e luz lá num ambiente como uma universidade, que é um ambiente que nós estamos citando que é completamente dominado por esse pensamento materialista? Será que nós iremos ser sal e luz lá dentro do ambiente universitário? Não só do ambiente universitário, mas esse tipo de pensamento ele agora não é mais focado só dentro da universidade. Ele agora está nos debates públicos. Será que eu, às vezes, até com um pensamento, com o que a gente discutiu na classe agora domingo passado, será que até mesmo o que a gente assiste na televisão, nós estamos dando palco para esse tipo de pensamento, para esse tipo de ideologia, né? Então, nós temos o real conhecimento do que é a ideologia e temos o pleno conhecimento bíblico e saber que a verdade de Deus ela é suficiente para combater esse tipo de princípios. Falou muito bem, Gil. Suficiente. Coisa que a gente deve sempre focar quando a gente está falando desse assunto, que é a palavra do Senhor. Talvez Jesus Cristo, né, é suficiente. Não precisa dessa falácia, não precisa dessa luta de classe, né, que é explorada nessa falácia para poder resolver a situação. Então, a palavra do Senhor é mais que suficiente. Eu queria ler só aqui um texto em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, a própria Bíblia já estava, isso aqui há praticamente 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito, já estava tendo um cuidado para que os irmãos lá na igreja de Colosso, ele tivesse cuidado com as vãs sutilezas, ou seja, porque, como a gente falou aqui no início da aula, essas coisas aqui, elas não entram com um diabo, com um chifrinho e um rabinho em forma de tridente, não, certo? Isso aqui é devagarzinho, e às vezes, colocado algo que você diz, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é neutro, a cultura é neutra, não, isso aqui não tem nada a ver, não vai de encontro à minha fé, não, quando na verdade vai. E bate lá fundo. E se você não estiver focado na palavra e bem alimentado da palavra, não tem como resistir. Então, que nós possamos estar firmados na rocha, que é Cristo. Se nós não estivermos firmados na rocha, não temos como combater esse tipo de ideologias. Amém. Se você já assistiu esse podcast, é um passo, né, para poder resistir a essa ideologia. Agora eu quero abrir a oportunidade, Dias, para você fazer suas considerações finais. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fazer seus agradecimentos, pode ficar à vontade.
Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo espaço, né? Estamos aqui ali também à frente da terceira classe, que é a classe dos jovens aqui na nossa igreja, juntamente com o irmão Felipe, o irmão Jonas, o irmão Ravel também, ele nos dá um suporte muito bom. Também agradecer o irmão Cláudio Rosa, que está ali por trás das câmeras, né? Fazendo toda essa parte de edição, né? E agradecer o espaço e dizer a você, jovem, que não percam esses podcasts. Esses podcasts estão muito bons, né? E que vamos crescer juntos, né? No conhecimento também do Senhor, para que nós possamos juntos combater essas ideologias satânicas. Amém. Eu também quero agradecer, né, o irmão Geilson, né, pela disponibilidade de estar aqui gravando essa aula conosco. Agradecer ao irmão Cláudio Rosa por estar aqui gravando, né, com toda a paciência. Deus continue abençoando. Quero agradecer a cada um de você que assistiu, né, dedicou seu tempo. Foram quase aí mais de 40 minutos, né, quase 45 minutos. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Agora vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui, tá certo? A gente agradece cada um de vocês. A gente agradece ao nosso pastor, né, José Luiz, pela oportunidade, ao nosso superintendente, o irmão Francisco, também pelo espaço. Deus continue abençoando a cada um de vocês. E logo mais a gente terá mais uma edição, que é a edição número 3. A gente vai falar sobre, deixa eu falar certinho, sobre a falácia do relativismo ético-moral. A gente vai estudar nesse assunto para saber se pecado é realmente pecado, se muda, como é que é. Então, você não pode perder o próximo episódio. Muito obrigado e até mais.